Olá, irmãos, finalizando então o nosso estudo, a fundamentação, quinta semana, hoje sexta-feira, né? Sobre a porta do reino, batismo. Só lembrando os irmãos, não deixar de se inscrever, né? Se inscrever e acionar o sininho, né? Amém? Então, a porta do reino, batismo. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O Senhor Jesus, depois da sua morte e ressurreição, e antes da sua ascensão, deu uma ordem universal aos seus discípulos: o batismo. Eu vou ler aqui Mateus, no capítulo 28. Mateus capítulo 28, o versículo 18 a 20. Mateus capítulo 18, capítulo 28, versículo 18 a 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também Marcos no capítulo 16, versículo 15 a 16, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em Gálatas 3:27, temos a definição bíblica do batismo. Aquele que é batizado mediante a fé e o arrependimento é colocado em Cristo e dele revestido. Batizar significa submergir. Por esta razão, na Bíblia, os que se convertiam eram batizados em água por imersão. Por estarmos em Cristo, tudo o que pertence a Ele, as bênçãos da sua vida e salvação, também pertence a nós como herança. Pelo batismo, delas nos asseguramos. Quando tratarmos dos fundamentos da fé, poderemos ver com mais detalhes o que herdamos em Cristo por meio do batismo. Então, batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Há uma diferença entre a habitação do Espírito e o batismo no Espírito. A habitação do Espírito se dá na conversão, comunicando-nos a vida de Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 9 ao versículo 11, diz assim: vocês, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vocês habita. O batismo no Espírito se dá após a conversão, após a nossa conversão, comunicando-nos o poder de Cristo. Com isto queremos dizer que todo discípulo, aquele que tem a vida do Espírito, deve agora buscar e se apropriar do poder do Espírito imediatamente, já. O batismo no Espírito Santo é, ao mesmo tempo, uma promessa e mandamento. Em Atos, no capítulo 1, versículo 4 ao 5, diz assim: estando com eles, ordenou-lhes
que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou em água, mas vocês sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Por meio dele recebemos poder para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Então, em Atos capítulo 1, no versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, para cumprir as demandas da palavra de Deus. Romanos, capítulo 8, do versículo 2 ao 4, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E para sermos transformados à imagem de Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É um dom, um presente, dado pelo próprio Senhor a todos os que estão inseridos nele. Não é um prêmio, porque um prêmio é dado como recompensa pelo esforço de quem o recebe. O dom, ao contrário, é dado pela virtude do doador. Cristo, que está em nós, quer nos batizar no Espírito Santo, submergir-nos, fazer fluir os rios de águas vivas, liberar seu poder em nós. Uma das bênçãos do batismo no Espírito Santo são os seus dons. E um dos dons que se manifesta é o falar em línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Isso está dizendo em Atos capítulo 2, versículo 4. Então, é uma consequência do batismo no Espírito Santo. Amém. Agora, o caminho. Nestes primeiros capítulos, vimos o que acontece na vida das pessoas que, tendo ouvido o Evangelho, experimentam um novo nascimento e mudança de reino, passando a ser verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus Cristo. O que acontece no início da vida do discípulo não é um conjunto de rituais ou práticas oriundas de tradição humana, mas correspondem a princípios definidos pelo Senhor, os quais estarão presentes durante toda a sua caminhada. Assim, nos capítulos seguintes estaremos nos aprofundando em algumas dessas verdades que acompanham o discípulo desde a porta. Arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos, mas também falaremos de outras que apontam para o alvo desse caminho, ressurreição e juízo eterno. Estes assuntos, de tão importantes que são, costumam ser tratados como fundamentos da fé, pois sem eles, ou havendo deficiência na compreensão e prática desses fundamentos, a construção acima pode apresentar deficiências. Amém, irmãos? Agora, vamos para as nossas perguntas, para a gente entender, a gente afirmar as coisas que a gente ouviu. Duas perguntas. O que ocorre com aquele que é batizado mediante a fé e o arrependimento, segundo Gálatas 3:27? A segunda pergunta é: qual a diferença entre a habitação do Espírito e o batismo no Espírito? Então ficam essas duas perguntas, irmãos, e então assim, que bênção, né? Que bênção que a gente
que temos à disposição esse estudo. Ele vai ficar gravado aqui no canal, é muito importante para podermos revê-lo sempre e estar também passando para os novos convertidos, né, para a gente estar firmando todos que se achegam, né, os novos na fé, né, e só lembrando para a gente, né, se inscrever no canal, ativar o sininho, né, e irmãos, que benção, eu quero estar orando por nós, por esse ensino, em nome de Jesus, tá? Amém, Pai. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, por esse estudo, Pai, por essa fundamentação, Pai, por todos os assuntos que ouvimos aqui, Pai, que isso esteja sempre vivo dentro de nós, Pai, que vivamos isso, Pai, que possamos passar para os novos convertidos, Pai, para as próximas gerações, Deus, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que as Tuas verdades, Pai, sejam sempre, sempre pregadas, lembradas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Edifica, Pai, consolida, Pai, os irmãos, Pai, que ouvem isso, Pai, quem está ouvindo, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, então, irmãos. Bênção do Senhor. Queremos agradecer. Um abraço. Tchau.